Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Duda. Boa noite, Tia Graça. Boa noite, Liete. Liete aí sempre conosco, né, Liete? Doutora Poliana. Boa noite, Marjorie. Bem-vinda. Bom, bem-vindo a todos, né? Estamos aí começando a live das quartas-feiras da Formule, né? Uma live semanal. E meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E para quem está entrando pela primeira vez, né? A Formule, desde do final de março, que vem fazendo uma sequência de lives com profissionais que são referência em suas áreas de atuação, profissionais da saúde. Né? Então, já conversamos com diversas especialidades, né? Então, educadores físicos, médicos em várias categorias, várias especialidades, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, então bem abrangente e com o objetivo de levar cada vez informações, né, mais atualizadas, informações, orientações sobre os assuntos relacionados à pandemia que estamos vivendo. Espero que estejam gostando. Já foram mais de 34 lives, né, durante todo esse período, com esse intuito de levar conhecimento e orientação para todo mundo, já que a Formule é uma empresa que preza pela saúde e bem-estar das pessoas. A live de hoje, ela está bem especial. Nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que realmente gera bastante interesse e também bastante curiosidade, que é o atual cenário, né, no desenvolvimento da vacina para a Covid-19 e o que podemos esperar. É um assunto bastante envolvente e que todos, né, estamos querendo saber informações para que nós possamos nos proteger, né? Como saber da melhor forma, de uma forma mais efetiva e eficaz, e de repente, muitas vezes definitiva, né? Mas não temos respostas, vamos ter algumas hoje, né? E vamos caminhando. Para isso, né, nada melhor do que convidamos aí o farmacêutico doutor em biotecnologia, doutor Matheus Freitas Fernandes Pedrosa, conhecido mais Dr. Matheus Pedrosa, professor associado 4 do Departamento de Farmácia da Universidade Federal, né, do Rio Grande do Norte, e pesquisador, e já foi durante um período em torno de 6 anos, de 2000 até 2006, pesquisador do Instituto Butantan, em São Paulo. Vamos convidar então Dr. Matheus, oi, doutora Vilma, Dr. Matheus, para compartilhar conosco seu conhecimento, né, muitas informações. Então, eu já posso te chamar? Me dê aí um oi. Deixa eu entrar aqui. Aqui para ele. Eu fiz a chamada, Matheus. Pronto. Entrou. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem, doutora? Tudo ok, tudo perfeito. Iluminação, áudio, tudo certo. Você também? Tá bem. Deixa eu só ligar aqui meu fone. Certo. Ver se consigo te ouvir aqui direto do fone. Tá ouvindo agora? Sim, perfeito. Tudo certo? Então, eu queria... Tudo certo. Então, assim, boa noite, professor Dr. Matheus Pedrosa, seja muito bem-vindo. Eu quero, em nome da Formula, em meu nome, agradecer aí por ter aceito passar esse bate-papo aí conosco, esse tempo aqui com a gente nessa live, bastante produtiva. E gostaria que você se apresentasse, né, para todos que estão aqui online conosco. Ok, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer ao convite da doutora Luciana Liberato, diretora da Formule. É uma satisfação estar aqui com vocês, é
uma empresa muito organizada, então gostei bastante de todos os contatos prévios, toda a preparação. Eu acho que esse preparo, esse estudo que envolve o tema é importante para que a gente possa estar passando um conteúdo de qualidade para o público da Formula e para aqueles que também me acompanham. Então, eu acho que estar munido de um preparo é importante. E nós que somos da academia, professores e pesquisadores, a gente tem esse papel importante também de promover a informação, de promover a discussão. Muito enriquece toda a sociedade da área de saúde, uma vez que estamos vivendo esse período aí inédito em nossas vidas de pandemia. Acredito que ninguém aqui passou por uma situação dessa mundial. E o tema sobre vacinas, que sempre fez parte da nossa vida, como enquanto sociedade e também como profissionais de saúde, se torna hoje cada vez mais evidente e nós estamos esperando por uma possível solução, ou mais de uma, à base do imunógeno, do imunizante, para que venha a amenizar e, consequentemente, ao decorrer dos próximos meses ou anos, tomara que meses, para que a gente possa ter uma solução em definitivo. Então, me coloco aqui à disposição para a gente estar discutindo, falando sobre as vacinas, e também fico à disposição aí dos questionamentos de todos, à medida que a gente for falando e as perguntas forem surgindo, a gente vai tentar atender a todos. Ok, muito bem. Então, bom, é sabido, né, que a corrida na produção da vacina contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, é tão intensa e se aproxima, de repente, da reta final, né, para muitos laboratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o presente momento, é claro que esses números podem ter uma variação, 38 vacinas aí estão em testes clínicos, sendo testadas em humanos, 149 em testes pré-clínicos e 11 candidatas na fase 3 de estudos clínicos, né? Avaliando aí a eficácia e a segurança desse produto em milhares de pessoas. Os pesquisadores estão utilizando várias tecnologias, né? E algumas delas nunca usadas em vacinas anteriormente. A divulgação desses resultados preliminares, para que já possam ser suficientes para aprovação no uso emergencial, em muitos países está sendo previsto para começar em outubro e novembro, entre outubro e novembro. Os esforços estão sendo liderados normalmente por empresas, né, industriais, ou empresas, na maioria das vezes, industriais ou privadas, mas o fato é que é um momento onde as vacinas que normalmente precisam de em torno de pelo menos 5 anos, quer dizer, às vezes, né, de 5 a 15 anos, para serem desenvolvidas, está tendo um período extremamente curto em função realmente do que está sendo vivido. Então, nunca antes teve em condições normais, não seria dessa forma. Então, para a gente começar, professor Matheus, no diálogo, vamos falar um pouco, então, do conceito das vacinas, né, de um breve histórico e das atualidades, para passarmos para os tipos de vacina. Ok, obrigado, doutora. Só me apresentando, que eu acabei agradecendo e falando um pouco da temática, mas acabei não me apresentando. Então, eu sou farmacêutico, formado aqui no estado, na UFRN, me formei em 99.2, estive em São Paulo para o mestrado e o doutorado, durante os períodos de 2000 a quase final de 2006, e nesse período tive a iluminação de ser aprovado no concurso público para pesquisador do Instituto Butantan, que foi um período bem importante na nossa vida profissional, onde a gente pôde, nesse período, estar vivenciando toda a temática de soros e vacinas, na teoria e na prática. Então, foi muito importante esse período no Instituto Butantan, onde a gente pôde trabalhar com patentes voltados para soros e vacinas, e desde aquela época até o período da UFRN, foram 6 anos de Butantan, e agora 14 anos na UFRN, então são 20 anos na área que a gente vem trabalhando nessa temática de desenvolvimento de vacinas e soros. Sobre vacinas, a vacina, é importante lembrar que ela surgiu antes da imunologia e antes da microbiologia. Então, com o problema da varíola, que foi um vírus que acometeu a população dos 5 continentes,
nós tivemos uma grande perda de parte da população, um vírus com uma taxa de letalidade em torno de 30% a 35%, dependendo dos países, matavam até 40% daqueles que adquiriam a doença. E a vacina veio daí, veio da busca do imunizante para proteger a população da varíola. E o nome vacina ela deveria ser destinado apenas à imunização contra a varíola. Louis Pasteur, em homenagem a Edward Jenner, que descobriu a vacina contra a varíola, ampliou o termo vacinação para todos os imunógenos. Então, nós deveríamos dizer, eu fui imunizado contra a gripe, não vacinado contra a gripe, que seria específico para a varíola, mas esse termo foi ampliado, então hoje é correto dizer que fomos vacinados contra a gripe, febre amarela e assim por diante. Então, vacinas que veio desde a época da varíola, precedeu a imunologia, precedeu a microbiologia e é responsável pela expectativa, é um dos responsáveis medicamentosos aí pela expectativa de vida maior da população, sem dúvida alguma. Vacinas e antibióticos são importantíssimos. A vacina é uma formulação farmacêutica constituída de um antígeno que tem um conteúdo normalmente proteico, a gente vai falar sobre isso, que já existem as vacinas de nucleotídeos, de DNA e RNA, mas as vacinas que estão no mercado hoje, elas têm origem normalmente proteica, que podem ser desenvolvidas com a tecnologia mais conservadora, com os micro-organismos inteiros, que podem ser vivos, bactérias ou vírus, que são chamados de atenuados, onde esses vírus ou bactérias sofrem perda da sua virulência por técnicas laboratoriais e manutenção da sua capacidade imunológica, de indução de reatividade imunológica por parte do organismo do indivíduo administrado com essa vacina. E a vacina também pode ocorrer pela tecnologia dos micro-organismos, vírus ou bactérias inativados, que são micro-organismos mortos, que não apresentam a capacidade de uma reversão adversa para reverter e o paciente adquirir uma doença. Enquanto os micro-organismos atenuados pode acontecer, embora seja muito raro. É importante lembrar que o Brasil ele é número 1 em vacina. Nós somos um país, infelizmente, ainda de terceiro mundo, economicamente em vários aspectos, mas no que tange ao desenvolvimento de vacinas, o Brasil é primeiro mundo, nós fornecemos tecnologia, nós recebemos americanos, alemãos, pesquisadores alemães, franceses, para eles aprenderem conosco o desenvolvimento de vacinas, principalmente por termos órgãos como a Fiocruz e no Rio de Janeiro e o Instituto Butantan em São Paulo. Então, além das vacinas que podem ser com micro-organismos atenuados, como, por exemplo, febre amarela, a poliomielite, com a vacina das gotinhas, nós também temos os inativados, que são os micro-organismos mortos. Um exemplo de vacina atual desenvolvida para a Covid com os micro-organismos inteiros inativados é o da Sinovac da China, que o Instituto Butantan está em parceria e vamos discutir mais adiante. Então, além desses dois que são metodologias mais clássicas, temos outra metodologia clássica que são com os componentes tóxicos, as proteínas tóxicas inativadas, como vacinas para difteria, tétano, é uma outra forma. E temos as subunidades proteicas, que está sendo muito testado agora, avaliado para a vacina contra o Covid. As subunidades proteicas são normalmente proteínas que podem ser purificadas da sua forma nativa, do vírus ou da bactéria. Essas proteínas também podem ser obtidas expressas de forma recombinante, a partir do gene isolado, como, por exemplo, a vacina contra a hepatite B, que hoje nós temos 3 doses, toma uma hoje, uma daqui a 30 dias, outra em 60 dias. Então, são com subunidades proteicas recombinantes. Temos a vacina contra o HPV, que as crianças e adolescentes entre 9 e 14, 15 anos devem tomar em 2 doses. Então, com proteínas recombinantes. E aí nós temos, nas subunidades proteicas, os famosos VLPs, que são os vírus-like particles, são proteínas semelhantes a vírus, que é uma metodologia que está sendo bastante utilizada agora na Covid, que são as vacinas aí, o primeiro exemplo seria o de Oxford, a ChAd, que é obtida com o vírus adenovírus, que é isolado do chimpanzé,
é promovida a sua perda de virulência em laboratório e inserido nesse vírus o material genético do SARS-CoV-2, para que, uma vez imunizando o paciente venha a ter, a partir das suas células que receberem essa administração, a expressão da proteína do vírus do Covid e toda a reação imunológica que é esperado de reconhecimento do antígeno e produção de anticorpos policlonais específicos. Então, além das subunidades, que a gente pode dividir em proteínas nativas purificadas, proteínas recombinantes e as VLPs, nós também temos as vacinas de nucleotídeo, que podem ser subdivididas em vacinas de DNA e vacinas de RNA. Então, muita atenção tem sido dada atualmente às vacinas de nucleotídeo. Temos, como exemplo, a vacina da Moderna Therapeutics nos Estados Unidos, a vacina do CanSino em Pequim, na China, que é a base de RNA também, e temos outros modelos à base de DNA, como a própria VLP, que é fusionado o DNA no adenovírus e injetado no indivíduo, no paciente. Então, as vacinas de DNA ou de RNA, elas ainda não estão no mercado. Possivelmente, uma vacina contra o SARS-CoV-2 seja o primeiro imunizante à base dessa tecnologia. Então, a comunidade científica da área internacional está ávida, está ansiosa para que tenhamos não só uma vacina contra o Covid, mas, quem sabe, uma nova tecnologia. E isso é muito bom, porque é o homem, é a ciência, é o estudo através das grandes áreas da saúde e a pesquisa, trabalhando em prol da humanidade, trabalhando em prol da gente resolver um problema gravíssimo, que é essa pandemia. E além das vacinas de DNA, temos, por último, as vacinas que a gente chama de conjugadas, onde moléculas como polissacarídeos podem ser unidas a proteínas, como em vacinas contra a pneumonia, meningite e outras, para que potencialize essa capacidade de indução de reação imunológica por parte dos antígenos. Então, basicamente, são esses 7 tipos: vacinas atenuadas, vacinas inativadas, vacinas com compostos tóxicos inativados, vacinas com subunidades proteicas, que são subdivididas, vacinas de DNA ou RNA e vacinas conjugadas. Então, a partir do momento que a gente tem um panorama das tecnologias obtidas para o desenvolvimento de vacinas, podemos nos questionar, né? E aí, nós temos metodologias, tecnologias mais conservadoras, com o vírus, focando agora no Covid, com o vírus inteiro, que pode ser atenuado ou inativado. Temos metodologias mais modernas, como os VLPs, com os adenovírus do chimpanzé, que está sendo desenvolvida em Oxford, como DNA e RNA, que está sendo desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos e na China. Então, o que é que a gente vai ter aí que vai largar na frente, né? Uma pergunta é em quanto tempo chegaremos lá, né? Saiu hoje uma matéria com o governador de São Paulo, João Dória, já prevendo 15 de dezembro a data para a vacinação, valendo, não é mais em testes, como a gente vem passando agora no Brasil. São 15 estados sendo testados 35 mil voluntários. Mas já há uma previsão em São Paulo de começar os testes. Mas e aí, né? Como é que já tem uma data prevista para 15 de dezembro se não tem ainda vacina regulamentada? Nós temos vacina regulamentada? Não, não temos. A gente espera que seja possível realmente uma vacina regulamentada. Então, antes de passar para as fases de produção, que a gente vai falar da fase pré-clínica em desenvolvimento em laboratório e animais, e das fases clínicas, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta agora, alguns dos ouvintes, ou a própria doutora Luciana, antes que a gente avance para as fases de produção. Não, beleza. Com relação, que a gente falou, você teceu de forma espetacular aí, toda a questão do conceito histórico, rapidamente as atualidades, trazendo um pouco da história para a atualidade, né, para o que está sendo feito atualmente, os tipos das vacinas de uma maneira geral, das formas como elas podem ser, né, desenvolvidas, e com relação a essas formas,
doutor Matheus, o tipo da vacina, da forma como ela é desenvolvida, também está muito ligado a quantas doses, ou apenas uma dose, ou quantas doses ela vai ser necessária. Uma vacina que envolve mais proteínas ou com menos proteínas, componente proteico. Perfeita pergunta. Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque primeiro a gente corre atrás da comunidade científica de uma nova vacina. O segundo problema vai ser mais adiante, quando tivermos uma vacina regulamentada, como é que vai ser vacinada a população mundial, que certamente vai ser por escalas. E um problema que a gente já deve estar refletindo é como é que vai ser essa questão das doses. Uma dose, duas doses, três doses. Nós temos a vacina, por exemplo, com a hepatite B, que é uma vacina que eu posso considerar, a gente pode avaliar como uma tecnologia moderna, com a proteína recombinante, exige mais doses, exige 3 doses. Enquanto outras vacinas, como a febre amarela, que utilizam os micro-organismos atenuados, uma dose de febre amarela protege por 10 anos, então isso é fantástico. Então o que a gente tem hoje, qual é o cenário? Vacinas com métodos mais tradicionais, elas podem funcionar bem apenas com uma dose. Vacinas com tecnologias mais modernas, o que é que a gente tem hoje? Por exemplo, a hepatite B, como foi falado, o HPV, que são 2 doses, eles exigem mais de uma dose. Então, se exige mais de uma dose, é todo um trabalho, novamente, depois de algumas semanas ou de meses, dependendo do imunógeno, de revacinar a população, que não é fácil. Nós temos toda uma dinâmica aí para vacinar um país inteiro. Imagina vacinar países do mundo inteiro. Então, a vacina do Sinovac, da China, de Pequim, que está feito acordo bilateral entre Brasil e China, com transferência de tecnologia, ela está sendo testada, 9 mil voluntários, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, são 5 estados, são 2 doses, então não é uma dose só. E olha que é uma vacina com vírus inativado, uma tecnologia mais conservadora. Mesmo assim, são 2 doses. Então, nós temos no Coronavac, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que foi aumentado recentemente de 9 mil para 13 mil voluntários. 2 doses. Então, lógico que a gente quer que saia uma vacina, nem que sejam 3, 4 doses, mas se for possível, com o menor número de doses, de preferência uma dose seria mais viável revacinar populações inteiras. E até pela questão também das reações. Normalmente, a questão de uma vacina, por exemplo, com RNA mensageiro, um exemplo, tem menor, as reações talvez possam ser mais leves, né, do que uma vacina mais tradicional. Isso. Existe possibilidade também. Mas isso precisa ser constatado, né? Porque como ainda não temos na clínica médica uma vacina à base de DNA ou RNA, nós nos perguntamos em relação à eficácia e à segurança, né? Então, precisamos ter a comprovação. Temos 11 candidatos aí em fase clínica e a gente espera que esses candidatos possam satisfazer nesses 2 quesitos, que são igualmente importantes. Eu vou já adiantar aqui para perguntar. Apareceram aqui 2 perguntas, Matheus, uma foi de doutor, com relação à permanência anual, toda essa questão, a gente vai fazer essa pergunta mais lá para frente, certo, Pécia? Com certeza vai ser perguntado. Com relação, eu vou me ater aqui numa pergunta que foi feita por doutor José Cabral, otorrino, médico, ele perguntando aqui se tinha alguma perspectiva do spray nasal. Boa noite, doutor José Cabral. Obrigado pela sua pergunta. Já posso responder já, Luciana? Okay. Existem alguns trabalhos com spray nasal e a gente ainda não tem algo que a gente veja ainda na fase 3, né? Os trabalhos com spray nasal, eles estão ou na fase pré-clínica ou no início da fase clínica. Mas a gente já vê a literatura reportando, sim, existem grupos de alguns países trabalhando com spray nasal e pode ser uma excelente alternativa. Inclusive de reduzir as doses, inclusive de uma maior eficácia no sentido da absorção, da distribuição
Então, há uma perspectiva boa. Apesar dessas 11 candidatas, nenhuma delas ainda apresentarem essa formulação, essa tecnologia, mas existem dentro desses 180 candidatos vacinais, aí, entre 140 e 180, as informações elas vão acontecendo, ocorrendo a cada semana, esse número vai mudando, mas existem sim, inclusive já vi artigos e já presenciei, já participei de discussões com spray nasal, e pode ser uma excelente alternativa não só para o Covid, quanto para outras doenças também. Isso, certo. E como, apesar de não termos entrado ainda nas vacinas específicas que estão, né, das candidatas que estão sendo aí nos testes, foi perguntado aqui, como aqui não dá para saber o nome da pessoa, porque está como se fosse um Instagram comercial. Mas, enfim, quando ela estiver pronta, né, na fase já de regulamentação e tudo que já tiver, com tudo ok, então essa distribuição para a população vai ser de uma vez, vai ter aquela organização por grupos, né? Então, com certeza a gente vai ter a organização por grupos, onde da mesma forma que a gente passou aí nos meses de abril e maio, com a vacina contra a influenza, nós vamos ter algo semelhante em termos de dinâmica de vacinação da população. Primeiramente, os profissionais de saúde e os pacientes que são o grupo prioridade, os pacientes com comorbidade, pacientes com idade avançada, então serão os preconizados e certamente a primeira leva, que pode ser no Brasil 60 milhões, 80, 100 milhões, o Butantan almeja aí entre 60 e 80 milhões, vai ser destinado a esse grupo prioritário da saúde, da idade e da comorbidade. Certo, ok. Então, vamos partindo aí para as fases, né? Fases aí de desenvolvimento, etapas de produção, dentro daquelas que se tem desde o início dos testes de animais e tudo, mas pode ser falado sobre ela, já que a maioria a maioria não, aquelas 11, principalmente, né, estão nessa fase mais adiantada. Certo. Então, as fases, elas são importantíssimas, não só para os profissionais de saúde. Para os profissionais de saúde, são fundamentais. Mas para toda a população, toda a comunidade que está atenta às informações, que quer entender melhor essa questão das fases, então é importante entender que existe uma fase pré-clínica, que é a fase que não envolve testes em humanos. Essa fase ela pode durar aí de 6 meses a 2 anos, é o mais convencional, onde a formulação é desenvolvida em laboratório, essas tecnologias que a gente mencionou no início aqui da discussão, a tecnologia é desenvolvida, são realizados testes de segurança, de estabilidade, testes também em animais, de eficácia e de segurança em nível ainda de animais, podem ser testados também cultura de células, toda a questão farmacocinética, toda a questão também da toxicidade é avaliada em animais na fase pré-clínica. Então, essa fase ela pode durar de 6 meses a 2 anos. O que é que a gente tem hoje no cenário do Covid? Essa fase sendo abreviada para 2 meses, 3 meses. Então, um cenário bem diferente, onde nós estamos tendo uma corrida contra o tempo para salvar vidas. É importantíssimo essa visão de que qual o período mínimo de produção de uma vacina até hoje que a ciência conseguiu alcançar. Então, esse período mínimo é em torno de 4 a 5 anos. Foi o período mais rápido que a humanidade já viu uma vacina ser produzida. E nós estamos aí de fevereiro a março, os primeiros estudos, e agora, final de setembro, já próximo a entrar no mês de outubro, amanhã, outubro, né? Então, nós temos aí já 11 candidatos que a qualquer semana, de agora em diante, pode ser anunciado a nova vacina. Então, será um tempo, assim, que a gente ainda estaria aí na metade de uma fase pré-clínica, a gente já ter toda uma vacina desenvolvida. Então, essa fase pré-clínica é a fase laboratorial, onde apenas animais são testados, além de toda a tecnologia envolvida. Depois dessa fase, normalmente é publicado um artigo numa grande revista, num grande jornal de importância médica, de importância farmacológica. E após essa publicação, a gente está sempre vendo as notícias, né? Artigo publicado na Nature,
artigos publicados na Lancet. Então, são revistas importantes, dentre outras, né, que permitem o avanço, depois de divulgada essa fase pré-clínica para a comunidade científica, permite o avanço para a fase clínica, que seria a fase de testes em humanos. E aí nós temos 4 fases dentro da clínica. Então, uma fase pré-clínica e 4 fases dentro da fase clínica. A fase clínica começa com a fase 1, onde normalmente entre 100 e 500 pacientes são testados. A vacina da Sinovac, que ela veio para a fase 3 em São Paulo, inicialmente para 9 mil voluntários, São Paulo, Rio, e agora vem em outros estados, ela foi testada com 146 pacientes na fase 1. E daí ela partiu para a fase 2, onde foram... Na fase 1 é muito importante avaliar a indução das reações imunológicas e também a segurança. Então já começa a ser avaliadas as reações adversas. Com um grupo de pacientes menor, em torno de 100 a 200 normalmente, caso aprovado, parte para um grupo maior, que seria a fase 2. A fase 2 compreende entre 500 e 1.000 pacientes. Mais uma vez, usando o exemplo da Sinovac, do Coronavac, da China, foram avaliados 600 pacientes. Normalmente, as fases 1 e 2, até 600, 800 pacientes, são testados os pacientes de um determinado país. Depois a gente avança para a fase 3, que é a fase determinante. A fase determinante é a 3. A fase 3 ela pode durar até 10 anos. E por isso que muitas vacinas são desenvolvidas no intervalo entre 10 e 15 anos. Porque se demora tanto na fase 3. É importante o universo maior para termos um grupo amostral significativo. Então, normalmente, entre 10 mil e 100 mil pacientes são acompanhados nesses testes clínicos de fase 3. E de preferência de países, de etnias diferentes. De preferência, um país da Europa, um país de cada continente, de preferência, um país da África, um país ocidental e um oriental. Então, é muito importante avaliar não só a quantidade, normalmente até 100 mil já é significativo. E lembrando que nas fases de testes em humanos, apenas metade do grupo selecionado toma a vacina propriamente dita, toma a formulação com o antígeno. 50% toma a formulação sem o antígeno, que é o famoso placebo, onde esses pacientes vão ser igualmente acompanhados para ver qual foi o grupo que respondeu melhor, né, que menos adoeceu, no caso da doença cometida pelo coronavírus, que menos adoeceu do Covid-19. Então, a cada 10 mil pacientes, 5 mil tomaram o antígeno propriamente dito e 5 mil tomaram placebo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que 50% do grupo toma a vacina. Além disso, após a análise na fase 3, ser confirmada a eficácia e a segurança, não existe uma fase que seja avaliada só a eficácia e só a segurança. Os dois parâmetros eles vão seguindo. E a gente teve recentemente na vacina de Oxford a divulgação por parte da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que são a empresa e a universidade que desenvolvem essa vacina, reações adversas neurológicas. Inicialmente um paciente, depois foi divulgado que foram 2 pacientes com reações adversas neurológicas. Então, a vacina foi paralisada, fase 3, em todo o mundo, paralisou imediatamente. Em seguida, chama-se uma comissão formada por profissionais de saúde, principalmente os médicos e imunologistas, onde essa comissão ela vai avaliar o caso e vai identificar, emitir um parecer se essas reações neurológicas, se no entender da comissão, elas são devidas à vacinação ou não tem relação com a vacina em teste. Então, essa comissão que avaliou os 2 pacientes com a reação adversa neurológica, essa comissão liberou a continuidade, não atribuiu essa reação adversa à vacina chá de Oxford. E a vacina continuou. Então, tanto a imprensa quanto a população se assustou um pouco, mas esse é um procedimento tradicional, é muito comum. Na verdade, praticamente não ocorre desenvolvimento de novas vacinas, sem algumas interrupções na fase 3 para ser avaliado da questão das reações adversas. Não existe vacina 100% segura.
Não existe uma vacina até hoje que 100 milhões de pacientes foram testados e temos zero reação adversa. Isso não existe. Então, algumas reações adversas vão ocorrer. Reações adversas consideradas leves são consideradas em muitas tecnologias normais. E um percentual também, a gente viu que a vacina produzida pela China, pelo Coronavac, apresentou aí 94,7% de segurança, apenas 5,3% dos pacientes apresentaram alguma reação adversa. Então, os protocolos de desenvolvimento de vacinas para o Covid-19, eles estão sendo tocados normalmente, só que de uma forma acelerada devido à gravidade. Porém, essas interrupções por reações adversas importantes, elas são normais. Então, temos dois pontos de vista aí. Alguns profissionais, desanimei com a vacina de Oxford. E outros falam, não, pelo contrário, mostra que a empresa é séria, ela apontou uma reação adversa, estudou, parou, analisou, foi emitido um parecer, liberado, e agora a vacina está em continuidade, inclusive avançou, aumentou o número de pacientes na fase 3. Então, tem o viés da desconfiança, porém, tem a constatação de que é um procedimento normal, que foi avaliado por uma comissão de especialistas, e que os outros candidatos vacinais também vão passar pelo mesmo problema, porque não vai acontecer de uma vacina ser 100% segura. Agora, é importante a gente deixar bem claro hoje, nesse momento de discussão, que normalmente apenas 10% das vacinas, elas são aprovadas na fase 3. Sim, 10%, certo. Chega um momento que essas interrupções são tão alarmantes que a vacina não é dada continuidade. Ela volta para a fase pré-clínica, para mudar a formulação, mudar a tecnologia. Então, se a gente tem aí 11 candidatos vacinais, esperamos que pelo menos uma delas chegue realmente à fase 4, que é a fase de regulamentação. No caso do Brasil, é a Anvisa, no caso dos Estados Unidos, é o FDA. Os órgãos regulamentadores daquele país, eles vão avaliar o resultado das 3 fases e vão deferir ou indeferir o protocolo de autorização de aplicação clínica profilática daquele imunógeno. Então, a gente espera que desses 11, 3, 4, 5 sejam aprovados, ou os 11. Quem sabe, outra pergunta, né? Em quanto tempo, quantas vacinas? Então, assim, sem me estender muito, vamos abrir aí para as perguntas. Não, mas eu vou mais realmente, o que você falou, né? 10% só da fase 3 são aprovadas. E essas reações adversas, como você comentou aí, né, que surgiram outras, mas foi mais divulgada essa de Oxford, porque uma das reações mais temidas das vacinas de desenvolvimento são reações neurológicas, né? Quando acontecem, mas realmente não tinha nada robusto que o comitê viu que correlacionasse com a vacina. Então, foi bastante seguro e correto a ação. E é um procedimento rotineiro, né? Isso, um procedimento rotineiro. Vamos lá. Aqui dentro dessa pergunta, desse momento, eu já puxei aqui umas perguntas. Primeiro, apesar da gente não ter falado ainda nessa, você comentou, mas com relação, primeiro foi perguntado aqui, como está, devido a essa rapidez, né, todas as etapas, principalmente a 3, né, com redução de tempo bastante significativo, se isso, de repente, comprometeria a segurança e a eficácia da vacina. Isso é uma pergunta. Mais de 3 pessoas fizeram aqui. Ok. Então, desde que a fase 3 ela seja acompanhada numa quantidade de pacientes significativo, temos todo um cálculo estatístico aí envolvido, então, onde 100 mil pacientes representam milhões, como número amostral calculado por estatísticos, por epidemiologistas renomados aí do mundo todo. Então, desde que esse número mínimo seja atingido, que aí, volto a frisar, pode ser entre 10, 20 mil até 100 mil, quanto mais melhor, desde que esse número mínimo seja atingido e seja estabelecido não só um percentual de segurança, que são 2 parâmetros fundamentais, a segurança e a eficácia. Se a vacina, se ela for segura, ótimo, mas se ela não for eficaz, também não vai resolver. Então, a vacina da Johnson & Johnson, apenas com uma dose, ela foi divulgada que ela apresentou uma indução de reação imunológica, dados recentes dos últimos dias,
de 98%. Então, outras vacinas também já estão começando a apresentar 95% de indução de reação imunológica, que se relaciona com a eficácia. Porém, essa questão da indução, ela é um parâmetro ainda inicial. Tem que ser avaliado a inibição e quantos por cento de neutralização dessa capacidade do vírus promover a doença do indivíduo. Então, qual é o percentual de neutralização, qual é o percentual de proteção que o indivíduo tem? Então, uma coisa é eu ser avaliado, títulos de anticorpos e outras tecnologias, eu tenho uma resposta inicial de 95%. Outra coisa é, será que toda uma população ela representa esse percentual? Porque nós temos a variabilidade individual. Então, a variabilidade individual ela passa por vários aspectos, inclusive etnias, fatores nutricionais. Por isso que é muito importante estar cuidando aí da suplementação, sistema imunológico, estar sendo consultado pelo seu médico, e se for o caso, se o médico identificar a necessidade, o paciente está recorrendo a uma suplementação que prioritariamente deve ser alimentar, e caso não esteja sendo possível, uma suplementação prescrita pelo seu médico é importante. Então, por quê? Porque a questão imunológica ela é muito importante. Temos a carga viral também. Então, uma coisa é a indução da reação imunológica. Até o diretor do Instituto Butantan foi arguído recentemente no programa de televisão, 98% de indução. Mas aí, será que a vacina vai ser 70% eficiente, 50%? Há quem diga, então, esse percentual esperado era maior. Mas há quem diga que a primeira vacina pode ter apenas 50% de eficiência, de capacidade de neutralização. Então, mesmo com o indivíduo com uma indução de reação imunológica mais, um percentual mais elevado, mas essa capacidade numa população como um todo ser de 50%. E aí vale a pena vacinar uma população com 50% de eficiência, de efetividade? Vale, com certeza vale, porque impede que 50% da população seja contaminada diretamente e ainda impede a transmissão indireta. Então, uma coisa é segurança, outra coisa é eficácia. Os dois parâmetros eles vão sendo avaliados e a fase 3 é determinante para ambos. Então, a vacina tem que chegar na fase 3, ser segura e ser efetiva. Se ela for 60%, 70%, 80%, 90% efetiva, melhor ainda, quanto maior esse percentual de efetividade. Então, esse tempo ele precisa ser respeitado, que aí agora respondendo a pergunta. A gente deu a base para entender os parâmetros. Respondendo a pergunta, a fase 3 tem que ser respeitada. Se essa fase 3 for atingir o número mínimo considerável em 6 meses, excelente. Nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu. Normalmente a fase 3 ela demora 4 a 5 anos e pode demorar 10 anos. Então, é certeza que a vacina ela seja regulamentada esse ano? Não é certeza. A gente torce para que seja. Alguns países, alguns institutos de pesquisa já estão comprando na frente, contando que a regulamentação vai sair. E a gente espera que saia mesmo. Os Estados Unidos já compraram 100 milhões de doses da Pfizer, o Instituto Butantan já comprou 60 milhões do Coronavac, já estão sendo produzidos e já estão sendo estocados. Já tem laboratórios na China com estoques gigantescos, com milhões de doses, ainda esperando a regulamentação. Então, a fase 3 ela precisa ser respeitada e é por isso que a gente não tem uma vacina hoje. Existe um interesse entre os países, né? A Rússia divulgou aí, sem ter a fase 3 testada, né? E aí deu no que deu. Ela não teve a devida credibilidade, agora ela está correndo atrás, seguindo os passos para que tenhamos uma confiabilidade. Então, muitos compraram já sem ter a certeza de que vai finalizar, né? Que vai dar certo. Exatamente. A torcida é grande. Com relação às mutações deles, então, foi uma pergunta aqui, que a gente tem uma pergunta das mutações lá mais para frente. Mas, assim, aqui fala sobre as mutações do vírus que já está sendo, já está correlacionando isso com a vacina, já está levando em consideração isso? Então, essa pergunta é excelente. Nós temos no vírus influenza, a população é vacinada anualmente. Por quê? Porque os vírus sofrem mutação
principalmente em duas proteínas, uma chamada hemaglutinina e outra chamada neuraminidase. Por isso que H e N, H1N1, H2N2, H3N4. Então, esse ano, em abril, maio, nós tomamos a vacina que foi produzida contra as três maiores expressões de variações de vírus da América do Sul em 2019. Aí nós tomamos a vacina no início de 2020. Tomara que não ocorra isso com o coronavírus. Por quê? Porque vai ser mais um agravante de vacinar uma população inteira a cada ano, além de toda um envolvimento em continuamente estar produzindo novas vacinas em função das mutações. Os estudos apontam que a literatura, principalmente a literatura mais voltada para desenvolvimento de vacinas, que 60% das vacinas que vão entrar no mercado contra o coronavírus, né, proteção contra o coronavírus, vão conseguir abranger uma variação do SARS-CoV-2. Então, é certeza? Não é certeza, mas há uma expectativa de que os anticorpos produzidos, que são policlonais, quando o paciente é imunizado contra um antígeno, ele tem várias regiões que são reconhecidas no organismo do paciente e anticorpos diferentes são produzidos. Então, essa resposta é policlonal por ser uma resposta multiespecífica, policlonal. Então, essa resposta ela pode ter um efeito direto e indireto. Então, quando o indivíduo nasce, ele toma uma vacina contra a tuberculose, ele toma a vacina do Mycobacterium bovis, causadora da tuberculose bovina. Mas essa vacina, ela consegue proteger indiretamente contra a Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose humana. Então, esse efeito indireto, que é chamado de reação imunológica cruzada, a gente espera que ocorra com o Covid, caso venhamos a ter mutações, e num percentual de 60% de cobertura, que é um percentual excelente, lógico que é teórico, precisamos avaliar na prática, na fase 3 também. Certo. Ok. Então, vamos partir agora para falar um pouquinho agora sobre as vacinas em teste. Assim, rapidamente um pouco sobre as 11, né? Sobre não sei a todas, mas aqui as principais. Tá, eu vou eleger 4 principais, pode ser? Pronto, porque assim, como foi falado, há diversas vacinas aí contra o novo coronavírus sendo trazidas no mundo, e a OMS falou então daquelas 11 que estão nas fases mais adiantadas de teste, a fase 3, os ensaios. Isso. A própria Coronavac, né, que é a da China, de Pequim, a de Oxford, Reino Unido, Isso. Enfim. E provavelmente teremos, né, depende aí também de muitas coisas, mas pelo menos algumas 3 aí diferentes. Mas enfim, então... Tomara, Luciano, tomara. Tomara, né? Então vamos lá. Então, começando aí, bom, então a gente vai falar um pouco, né? Você vai comentar aí da de Oxford, que a gente chama esse nome porque ela ficou conhecida assim, mas ela tem um nome chamado Oxford, que já é agora AZD, né, 1222. Isso, ela até mudou de nome. Exato. Mas eu vou chamá-la de Chad, porque é o primeiro nome dela. Mas agora ela é chamada de AZD 1222. Por que Oxford saiu na frente? Então não é à toa, né? É a Universidade de Oxford, é a universidade que tem tradição em vacina contra vírus. Eles desenvolveram uma plataforma na Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, contra o SARS-CoV-1, por isso que nós temos o SARS-CoV-2, que já existiu um, que foi conhecido como MERS, que foi uma epidemia, não chegou a ser uma pandemia, que ocorreu alguns anos atrás. E em 2019 eles partiram dessa plataforma do estudo da MERS para o SARS-CoV-2. Então eles largaram na frente porque já tem toda uma plataforma de estudo montada. O que é que a Universidade de Oxford fez em parceria com a AstraZeneca, que é a indústria farmacêutica? Eles utilizaram de adenovírus, de vírus causador de influenza em chimpanzés, trabalhando esses vírus em laboratório. Eles perderam sua virulência, porém mantiveram a capacidade de invasão celular. Então, nesses vírus foram fusionados regiões de DNA, regiões nucleotídicas do SARS-CoV-2. E está sendo testado em pacientes. Primeiro foi testado em animais, funcionou bem, e agora
temos os pacientes sendo testados, foram testados 10 mil pacientes ingleses, também está sendo testada nos Estados Unidos, e temos hoje 10 mil brasileiros sendo testados em 5 estados, e o único estado, os 2 únicos estados do Nordeste que estão em fase de testes de 3 com o Chad, com a vacina de Oxford, são Bahia e Rio Grande do Norte. Então, além de Bahia e Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São os 5 estados que estão recebendo essas 10 mil doses para a fase 3 de Oxford. Lembrando que 5 mil receberão o antígeno e 5 mil pacientes receberão o placebo. E outro aspecto importante é que a vacina de Oxford já existe uma parceria com o governo federal através da Fiocruz. Então, a partir do momento que essa fase 3 for aprovada, esperamos que saia esse ano, tomara, imediatamente as doses vão chegar paulatinamente, mas do início já vão chegar algumas milhares de doses à Fiocruz, no Rio de Janeiro, para ser distribuída em todo o território nacional. Então, o que a gente espera é que a população não tenha que pagar por essa vacina, e a vacina de Oxford, parceria com Biomanguinhos, governo federal, a vacina da China, parceria com o Instituto Butantan, governo estadual de São Paulo. Então, falando um pouquinho agora sobre a Coronavac, que é a vacina da China, que ganhou bastante visibilidade com essa questão da reação adversa de Oxford, porém a comunidade científica acredita que ambas tenham igual importância. A Coronavac é utilizada da metodologia aquela mais conservadora que a gente falou no início da sessão de hoje, com o vírus inteiro inativado. Esse vírus é inativado e pacientes acima de 18 anos, é sempre bom lembrar que menores, só a vacina da Pfizer que aceita ainda pacientes a partir de 16 anos. Todas as outras que estão em teste, pacientes acima de 18 anos. Então, essa vacina da Coronavac, são 13 mil brasileiros testados, também estão sendo testados em outros países, Índia, África, além da China. Então, são 6 estados no Brasil: São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Então, esses estados estão sendo testados com Coronavac. Então, nós temos aí uma transferência de tecnologia China-Brasil, Instituto Butantan, e uma transferência de tecnologia Reino Unido-Brasil, através da Fiocruz. Então, vai ser mais fácil vacinar a população brasileira se uma dessas duas vacinas forem as que saírem a aprovação primeiro. No entanto, a Sputnik, que é a vacina da Rússia, que tanto foi comentada recentemente, foi publicada na Lancet, que é uma revista importante da área, e aumentou a credibilidade dessa vacina, que agora estão sendo testados na Rússia 40 mil voluntários. Essa vacina que também parte de um vetor viral não replicante, igual à vacina de Oxford, a tecnologia da China. Essa vacina já tem acordo da Rússia, a vacina da Rússia Sputnik já tem acordo com o Estado do Paraná, e já há conversas avançadas, negociações com o Estado da Bahia e o Distrito Federal. O Distrito Federal, eu li a matéria hoje. Então já tem 3 estados, e a tendência é aumentar a quantidade de estados com a Rússia. E à medida que outras vacinas forem ganhando um espaço que esteja muito próximo da regulamentação, é possível que outros estados brasileiros façam uma espécie de convênio para que seja acelerado. O convênio já é no intuito de receber as doses antes da regulamentação, e assim que regulamentado, aumentar vertiginosamente esse número de doses recebidas. Agora, então, pois não. Você continuar, só interromper rapidinho. Acho que foi falado, então, a de Oxford, vamos chamar aí a de Oxford, a Sinovac, né, a Coronavac, a Sputnik. Isso. Você falou, então, a de Oxford é aquela do vetor viral não replicativo. Isso. Né? O Coronavac, ela é mais tradicional, original. E a Sputnik? A Sputnik é a mesma tecnologia de Oxford. Sim, é a mesma tecnologia. É um vírus, que também é um adenovírus, que foi associado a esse vírus regiões de DNA que codificam para a proteína do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, tecnologia da Rússia, semelhante à tecnologia de Oxford.
Ok? Então, além dessas três, que tem grande importância, não podemos deixar de falar da vacina da Pfizer, que é uma parceria Pfizer-Estados Unidos com o Instituto N Biotech da Alemanha. Essa vacina ela está sendo testada no Brasil em 2 estados, São Paulo e Bahia. Não há ainda um convênio com o Brasil de transferência de tecnologia. Até ontem eram 2.000 doses, aprovaram mais 55%. E saiu até uma matéria ontem, com mais 1.100 doses, então são um total de 3.100 brasileiros. A tecnologia da vacina da Pfizer é a vacina de RNA. Então, isso é interessante também, porque temos aí Oxford e Rússia com a questão do vetor viral replicante, a questão da Sinovac China, que é o vírus inativado, e agora a vacina da Pfizer, que é obtida com a tecnologia do RNA. Assim como a Moderna. Okay? Assim como a Moderna. A Moderna é RNA e a Pfizer é RNA. E ainda temos a da Johnson Johnson, através da indústria farmacêutica Janssen Cilag, parceria com a Johnson Johnson, famosa, que trabalha com a tecnologia também do adenovírus, que a gente também chama, o adenovírus a gente também chama, quem trabalha na área, de vetor viral não replicante. O vírus está trabalhando como vetor para entregar o material genético na célula. Esse material genético ele não se replica, ele é expresso em proteína. Então temos Johnson Johnson, Sputnik da Rússia e Oxford com a mesma tecnologia, os adenovírus. Essa da Johnson, ela, com adenovírus, como você falou, agora ela foi adaptada de uma tecnologia que foi criada para a criação do imunizante contra o ebola. Isso, exatamente. Ela partiu também de uma plataforma já existente, o que acelera. O detalhe é que a vacina da Johnson Johnson é a única testada até o momento que os pacientes responderam bem com apenas uma dose. Então é um detalhe importante dessa vacina. E a Johnson Johnson está sendo testada no Rio Grande do Norte. Então tem 2 vacinas sendo testadas concomitantemente no Rio Grande do Norte. Nós temos a de Oxford e a Johnson Johnson. As 2 com adenovírus. As 2 com uma partindo da plataforma do MERS, que é o de Oxford, e outra partindo da plataforma do Ebola, que é a Johnson Johnson. Então podemos aí eleger as 6 principais vacinas: Oxford, Sinovac China, Sputnik Rússia, Pfizer, Johnson Johnson e a Moderna Therapeutics, que é também a base de RNA. Então, é muito forte a possibilidade de nós termos, além de um tempo recorde no desenvolvimento de uma vacina contra o Covid, uma tecnologia nova sendo empregada, uma vez que nós não temos ainda no mercado, na clínica, um imunizante, uma nova vacina com DNA ou RNA. Apagou aqui. Você tá me vendo bem? Estou vendo. Estou dando uma travadinha, mas volta. Mas estou vendo sim. Mas tá, né? Eu vou perguntar. A gente foi falar dessas vacinas, dessas principais, e nessas outras que estão assim, que não estão muito comentadas, como a de Wuhan, ou a própria de Maryland, que é a Novavax, a Sinopharm, que é outra da China, né? Aquela ADR, que é outra da China também. Tem alguma, assim, lógico que relevância todas são e tudo, mas algo para acrescentar sobre elas? Então, boa pergunta. Nós temos aí a vacina de Wuhan, da China, que também, a vacina de Wuhan, ela é com a tecnologia do vírus inativado. Então, a China, ela tem essa tradição de utilizar plataformas com vírus inativados. Nós temos a terapêutica, que já falamos, de RNA. Temos a Inovio Pharmaceuticals, que é dos Estados Unidos, que trabalha à base de DNA, a base da Inovio é DNA. Temos uma vacina também do Imperial College de Londres, que também estão saindo aí publicações e está ganhando espaço, que também é a base de RNA. Então nós temos aí uma predominância
de tecnologias à base de DNA, de RNA e de adenovírus, complementando essas três tecnologias às vacinas com vírus inativados. Então, a gente não tem visto o vírus atenuado. Então, o vírus atenuado ele não está sendo trabalhado, muito possivelmente pelo risco de uma reversão à patogenia. Então, para evitar esse problema, uma vez que os processos estão sendo um pouco acelerados. Certo. Bom, tem aqui algumas perguntas que estão relacionadas a essa, né, o que a gente está conversando agora, então eu acho que seria interessante até pela logística mesmo a gente já colocá-las aqui. Bom, uma pergunta que realmente, assim, dessas 4 ou 5, existem uma expectativa maior ou mais confiável até o momento? Então, isso aí é uma pergunta. Olha, tá. Só para complementar um dado importante, é uma vacina contra BCG. O que é BCG? É o bacilo de Calmette-Guerin, que é o que produz a profilaxia contra a tuberculose, aquele que eu falei da reação cruzada. Nós tomamos a vacina contra o Mycobacterium bovis e estamos protegidos contra a Mycobacterium tuberculose. Existe um grupo na Austrália que saiu também em matéria, artigos científicos, que está estudando a vacina contra a BCG e os resultados são fantásticos, resultados muito positivos com a vacina contra a BCG, permitindo uma diminuição na transmissão e também aqueles que já estão com Covid, uma redução nos sintomas. Então, bem interessante, porque foge totalmente ao que a gente veio discutindo. Não há partículas do vírus do Covid nessa vacina e está sendo testado e os resultados são altamente interessantes. Agora, desculpa, eu me perdi aqui na pergunta. Não, você falou também, você falou da Austrália e Israel, alguma informação? Israel a gente tem informação. Na verdade, Israel já vem desde o início das primeiras tecnologias de vacina. Israel, Itália, que até ficou um pouquinho para trás, mas que já estava em fases de estudos clínicos, nas fases 1 e 2, principalmente com vacina à base de DNA e RNA. Mas a gente tem, nesse primeiro momento, lá em março, abril, uma ênfase para essas vacinas da Itália e de Israel. Agora, na fase 3, essas vacinas elas perderam espaço. Então, os países que estão mais avançados hoje são Inglaterra, China, Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Então, podemos citar esses 5 países. Alguém pode perguntar, e o Brasil, onde é que fica nessa história? Né? Vai ficar só na transferência de tecnologia? Então, a gente tem 2 grupos aí trabalhando forte no Brasil, um grupo de São Paulo e um de Minas Gerais, certo? Então, mas ainda estamos, no Brasil, na fase pré-clínica. Ainda não iniciamos as vacinas brasileiras contra o Covid, as vacinas em teste na fase clínica. Certo. A pergunta, Matheus, foi dessas 4 ou 5, se existiria, assim, foi usado o termo qual a perspectiva delas, né? De qual delas seria a expectativa e qual a mais confiável, se é que a gente pode falar dessa forma. Olha, com certeza a mais confiável vai ser aquela que a fase 3 foi melhor acompanhada. A fase 3 é decisiva. Então, eu não posso ousar aqui, é uma live que vai ficar gravada e daqui a um mês acontecer algo aí inesperado. Por que a gente torce por 2 em especial? Porque o Brasil tem acordos fechados com transferência de tecnologia. Então, a gente torce pelas vacinas de Oxford e da Sinovac, pelo simples fato que a população brasileira vai ser vacinada mais rápido, porque existem acordos entre esses países. Mas eu acredito aí que dessas 11, todos são países sérios, todos são países que estão trabalhando na busca de um imunógeno que venha a nos trazer um alívio para essa pandemia. E eu não tenho uma predileção como pesquisador, como cientista, a gente torce para que o projeto dê certo, para que a vacina dê certo, independentemente do país. Ok? Agora, há uma confiança de que se a fase 3 ela é bem feita, a vacina vai ser segura e efetiva. Ok. E aqui, doutor Fernando, dermatologista, doutor Fernando José,
pergunta aqui sobre a vacina que trabalha com RNA e DNA, né? Como foi, comentou aí como, né, a Moderna, enfim, a da Pfizer, se tornam mais seguras para os seres humanos quanto com relação à capacidade de gerar imunidade, né, dessas vacinas. Com antígenos virais são melhores? Olha, nós temos duas questões aí. No em termos de desenvolvimento, quando se trabalha com DNA ou RNA, e aí quem trabalha com DNA e RNA sabe que o DNA é mais estável. Quando se trabalha com nucleotídeos, principalmente DNA, eles são mais estáveis e a tendência é a tecnologia ser desenvolvida mais rápida. Em termos de rapidez, Sim, a gente espera que daqui para frente, saindo os primeiros imunizantes, seja mais rápido trabalhar com DNA, porque é a molécula mais estável. O RNA já é uma molécula instável, não tem muita estabilidade. Em relação à eficácia, nós temos aí algo que precisa ser respondido nas fases em humanos, nas 4 fases clínicas. Por quê? Porque é um material que vem de um outro organismo, material genético, que vai ser inserido no núcleo de uma célula do paciente. Como é que essa célula vai entender esse material estranho? Então, existiram casos já nos Estados Unidos de vacina de DNA que foi desenvolvida há 10, 15 anos atrás contra a tuberculose, que na fase 3 foram desenvolvidas reações adversas importantes, inclusive de pacientes com câncer. Por quê? Porque o DNA externo, ele se associou, usando aqui um termo mais simplificado, o DNA externo foi associado ao DNA do paciente e o paciente desenvolveu o câncer. Então isso aconteceu com outro candidato vacinal para uma outra doença em outro país, que foi a tuberculose nos Estados Unidos. Então, tem essa preocupação por parte da comunidade da ciência, né, que vem trabalhando com a vacina, mas com certeza esses parâmetros estão sendo cuidadosamente avaliados. Porque em termos de tecnologia, vai facilitar, a gente espera que sim, porque trabalhar com proteína é uma macromolécula, é complexa, é sensível à variação de temperatura, de pH, e o DNA pode ser mais estável e pode facilitar a tecnologia. Agora, a efetividade passa por um mínimo de reações adversas. E as reações adversas com vacina de DNA ou RNA ainda carecem de melhores estudos. Certo. Com relação à vacinação, que aí isso aqui faz parte aqui da pergunta, aqui da live, com relação a essa questão que aí perguntaram até também aqui, se vai ser anual. Então, como a Organização Mundial de Saúde alertou várias vezes, a Covid poderá ser sazonal, né? Assim como a influenza, o que exigirá um protocolo de vacinação periódico. Temos que ter um mínimo de... Assim, existe essa possibilidade, né, da vacina anual, ser anual. Ok. Então, inclusive, alguém perguntou no início, que eu vi passando aqui as perguntas, a gente estava falando uma outra coisa e passou. Mas alguém perguntou qual é a duração de uma vacina. Então, em média, uma vacina ela tem uma duração de 10 anos. E essa duração está correlacionada intimamente com a duração dos linfócitos B de memória, que ficam em circulação sanguínea no paciente durante alguns anos, que pode ser entre 8 e 10 anos normalmente, caso o micro-organismo não sofra mutação. Então, a vacina ela dura normalmente de 8 a 10 anos. Então, quem é vacinado hoje contra a febre amarela, teoricamente, você vai precisar ser revacinado daqui a 10 anos. Então, a grande maioria das vacinas, o tempo médio de linfócitos B de memória, que vão ser aqueles linfócitos que daqui a 5 anos, se eles estiverem presentes no organismo do paciente, vão rapidamente reconhecer o micro-organismo, no caso de um contato, e a resposta humoral, que é a resposta mediada por anticorpos, vai ser rapidamente acionada. Quando acaba os linfócitos B de memória, é como se o paciente não tivesse sido imunizado. Então a vacina zerou, ele tem que ser revacinado. No caso de um procedimento tradicional sem mutação, caso o vírus apresente mutação anual, como a influenza, o vírus causador da influenza, aí sim teremos a necessidade de uma vacinação
anual. Por quê? Porque houve uma alteração estrutural no vírus. E aquela resposta imunológica pode reconhecer indiretamente, como a gente já falou, numa reação cruzada, em torno de 60% é o esperado, mas também pode cair nos 40% que não vai reconhecer e o indivíduo não tem uma resposta pronta, previamente elaborada, e necessitar anualmente ou periodicamente de ser revacinado com um novo imunógeno, prevendo aquela nova estrutura viral. Certo. Coincidiu aqui da pergunta aí do pessoal que está assistindo, que é exatamente o que a gente vai falar agora sobre a vacinação do Covid nas crianças. Entendendo aí que normalmente elas podem ficar no fim, né, no fim da fila para a vacinação, em função das características que esse vírus se comporta nelas, ou sintomas muito leves ou assintomáticos, mas elas têm um potencial de transmissibilidade. E esses estudos estão sendo mostrados aí que as crianças, normalmente, como geralmente são assintomáticas, mas de qualquer maneira elas teriam uma vulnerabilidade menor, o que colocariam, né, numa ordem mais para frente. Então a pergunta foi, juntando a pergunta aqui, que seria a ordem definitiva, né, para o calendário de vacinação. E onde é que se colocaria essas crianças? Ele pergunta aqui, a pessoa pergunta aqui, a partir dos 18 em média. Vale também para bebês? Tá, boa pergunta. Então, vamos lembrar que essa idade mínima de 18 anos e para uma das vacinas 16 são para as vacinas em teste, onde o paciente ele tem que assinar um termo onde ele concorda que está tomando uma formulação que ainda não está devidamente testada e ele pode sofrer algumas reações adversas inesperadas. Por isso que o indivíduo ele tem que ser de maior e somente a Pfizer está aceitando indivíduos de 16 anos. Esse é um ponto. Segundo ponto, essa escala da população ainda não está definida. Vai ser definida certamente pela Organização Mundial de Saúde e ou pelos órgãos regulamentadores dos países. No caso do Brasil é a Anvisa e, por exemplo, nos Estados Unidos é o FDA, como já foi falado. Então a gente espera que profissionais de saúde, grupo de risco e idosos primeiro, depois a população que trabalha com público, aquele grupo populacional que trabalha com público, como professores, como alguns profissionais liberais que trabalham com público, tenham uma segunda prioridade. E por último, adultos e crianças, lembrando que crianças e bebês que tenham comorbidade vão para o primeiro grupo, que são o grupo das comorbidades. Então, o que a gente espera é saúde, comorbidade e idade seja priorizado. Em segundo momento, profissionais que trabalham com grandes públicos. E em terceiro momento, que seria a terceira fase, os adultos saudáveis, que não trabalham com público, as crianças e bebês também. Essa questão do bebê é um pouco ainda delicada, que precisa ser melhor estudado, porque não há uma definição. Então, é importante a gente colocar aqui que há uma previsão, uma definição. Quando a vacina for regulamentada, aí sim, a Anvisa vai definir quais são as fases, quais são os grupos. Há uma perspectiva baseada em outros procedimentos de vacinação. Ok. Você comentou que provavelmente, né, aquela questão do custo da vacina para a população, quando começar, até pelos acordos e tudo, as doses já né, em alguns locais, em alguns países já compradas, mas enfim. Os laboratórios já começaram a definir os preços das vacinas, né? E assim, os governos de todo mundo trabalhando para garantir que a vacinação seja acessível, né? Independente da capacidade de pagamento. Como é que está sendo visto isso? Olha, boa pergunta. Essa questão passa por política econômica de cada país. Quando a gente tem um acordo com o Instituto Federal como Fiocruz, que repassa algumas vacinas sem o paciente estar pagando diretamente, porque a gente paga indiretamente através dos impostos, mas aí nós temos vacina contra a poliomielite, vacina contra a febre amarela, influenza, onde a população não paga. Então, quando a gente tem esses acordos entre os países,
e o governo federal ele toma a frente, então é esperado que a população não precise pagar. Bem como os acordos promovidos pelos governos estaduais. A gente espera também que a população ela não venha pagar. Porém, eu já li sim de que é possível de que uma parte da população tenha que pagar e que a dose custaria em torno de R$ 300. Mas não há nada concreto sobre isso. Então, o que a gente espera realmente é que a população tenha acesso à vacina na sua totalidade sem a necessidade do pagamento. Que o pagamento já esteja associado aos impostos que são onerosos aí para a população. É o que a gente espera, não temos certeza, e vamos ver o que é que acontece. Os acordos facilitam, com certeza, os acordos entre os países e governo federal e estadual tomando a frente. Com certeza. Aqui, passando para umas perguntas bem... Nós falamos, então, bastante do antes de termos aquele momento de reflexão, mas sobre também a questão da imunidade, com relação aí às mutações virais, o tratamento mundial, mais alguma outra colocação ligada à parte de mutação? Sim, existe sim. Nós temos a possibilidade, doutora Luciana, de termos apenas no início uma vacina funcionando bem regulamentada. Então vai haver uma corrida mundial, né? Vai ocorrer uma luta por essas doses. Por exemplo, se for a Pfizer, não vai ter para ninguém em relação às 100 milhões de doses primeiras, iniciais, que vão ser todas compradas nos Estados Unidos, porque já foi negociado. Então, enquanto isso, né, nós temos que ter medidas aí, primeiro um planejamento para que essa vacina chegue aqui, mas antes desse planejamento também tem que haver um planejamento em relação a medicamentos que possam estar associados a uma terapia ou uma prevenção. Então, temos aí a questão do soro, que muito se falava e parou um pouco de se falar. No soro de pacientes, eu acredito que há um encarecimento aí, em uma complexidade para trabalhar com soro. Existe também a questão dos medicamentos, que tem a hidroxicloroquina, tem a ivermectina, tem o remdesivir, e tem outros que podem ajudar. E existe também a suplementação, que é importante, né? O paciente ele está bem imunologicamente. Enquanto a vacina não chega, nós temos que estar bem, enquanto pacientes, todos nós, bem na plenitude imunológica, bem emocionalmente, bem nutricionalmente. Então, por isso que é importante, quando o paciente que não estiver tendo uma boa alimentação, ele procurar o seu médico e ver a possibilidade aí de uma suplementação. Saiu um estudo recente com o zinco, que preveniu aí, diminuiu em 30%, 40%. Eu vi essa semana na revista Exame do zinco e da vitamina D. A vitamina D, muitíssimo importante. Então, que diminuiu em 30%, 40% a severidade, né, a gravidade dos pacientes. Como você mesmo falou, assim, esses suplementos, esses minerais e vitaminas, eles não vão prevenir, né? Não vão prevenir, não são profiláticos. Eles são atenuantes no sentido de fazer com que você esteja com o organismo mais habilitado, mais responsivo, né? Mais imunocompetente para, em caso de contágio, você ter uma resposta melhor, ter formas do organismo lutar mais contra aquela infecção. Então, o zinco, como você disse, ele é um antiviral excelente. E, em algumas situações, outros minerais e outras vitaminas, como a própria vitamina D e a vitamina A também, que tem uma resposta muito importante, né? E existem outros fitoativos. Então, o estudo na Suécia mostrou o uso da quercetina, que é um fitoativo da cebola, oriundo da cebola, que ele atua como um ionóforo de zinco. Então, além de ser um antiviral e um antioxidante, ele ajuda a entrada do zinco na célula. Então, é bem interessante. Exatamente. Assim, eu sou adepto a que se o paciente, primeiro que ele tem uma boa alimentação, aí, variado aí, quanto mais colorido o seu prato, melhor, uma alimentação saudável e a prática de atividade física. Eu sou corredor de rua, já fiz minha primeira maratona no ano passado, então agora enveredei para as bicicletas também, embora Natal seja muito perigoso,
mas também estou pedalando. Então, eu sou adepto à atividade física e à suplementação. Para isso, eu estou sempre consultando o meu médico. Os médicos estão trabalhando muito bem nessa pandemia, queria dar os parabéns aos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e todos os profissionais de saúde que estão de parabéns, merecem o reconhecimento de toda a sociedade. Então, eu sou a favor que o paciente ele tenha uma correta suplementação. E, para isso, ele possa estar procurando o seu médico. Você não pode ir até o consultório, que marque a consulta virtual. As consultas remotas estão sendo muito bem conduzidas pelos médicos. Então, a resposta dos pacientes é um feedback muito positivo das consultas com os médicos à distância, tem funcionado muito bem, para que possam estar sendo suplementados com zinco, vitamina D ou polivitamínicos, de acordo com o encaminhamento médico e a necessidade do paciente. Fazer o exame, eu mesmo já fiz exame, foi diagnosticado já em 2 momentos diferentes, nos últimos anos, que eu tenho depressão de vitamina D. Então, corro no sol, na rua, mas é um horário que a produção de vitamina D não é suficiente. Então, eu preciso suplementar com vitamina D. Eu preciso suplementar, porque a minha alimentação e o sol que eu estou tendo contato não estão sendo suficientes. O exame de sangue acusou. Então, muito importante esse acompanhamento, quando possível, que esteja vendo aí com o seu médico todas as suas taxas, né, todas as suas enzimas, todos os seus parâmetros bioquímicos. Esse envolvimento multiprofissional, né, o nutricionista realmente que faz aquela também orientação junto com o médico. Exatamente. A forma de repor e às vezes de otimizar algum tipo de mineral, vitamina ou fitoativo que o organismo esteja precisando. Para esse equilíbrio, eu acho que não devemos nos esquecer também, já que falou um pouco da saúde intestinal, né? Nós somos muito adeptos da... Muito importante. Fala muito nisso, porque o intestino ele precisa estar com a mucosa funcionando corretamente, né, para poder permitir a passagem do que precisa e não permitir a passagem do que não precisa, das toxinas. Então, precisa realmente, a saúde intestinal é o ponto de partida para um organismo saudável. Então, isso aí já foi visto de várias formas, inclusive o SARS-CoV-2 ele já foi encontrado nas fezes. Então, isso mesmo. Então, é um ponto importante. Os probióticos são bactérias boas que vão equilibrar a nossa população intestinal de bactérias para que possa gerar uma melhor absorção dos nutrientes, toda aquela questão do eixo intestino, cérebro, intestino, pulmão. Então, tudo isso é importante estar com o organismo, né, funcionando da mais perfeita ordem para que, né, a gente esteja fortalecido. Exatamente. Eu sou a favor da suplementação, desde que acompanhado por um médico ou um nutricionista, com um profissional adequado. Eu sou super a favor. Eu mesmo estou sempre suplementando e os benefícios, com certeza, são visíveis. E mais uma pergunta que foi feita aqui, doutora Luciana, foi sobre a verdade que a proteção contra o Covid, de quem adquiriu a doença, só ocorre por 3 meses. Então, é uma pergunta que tem sido bastante discutida nesse momento, e não há uma comprovação ainda. Uma coisa é o pico de anticorpos ele cair. Outra coisa é você ter ou não ter a proteção. E essa proteção fica por conta dos linfócitos B de memória, que são responsáveis pela nossa resposta, caso a gente venha ter contato com vírus nos próximos meses, ou semanas, meses ou anos. Então, existem casos de reinfecção, já foi publicado um trabalho importante na China, existe um trabalho aqui desenvolvido pela professora Vivian e pelo professor André, da UFRN, que já foi submetido à publicação no jornal importante, internacional, que comprovou alguns casos de reinfecção, onde aconteceu o que foi perguntado aqui, de em pouco tempo, ou então em nenhum momento o paciente ter adquirido uma proteção. Mas o que a gente espera é uma proteção de 10 anos, sem as mutações, tomara que seja assim, que o paciente possa estar protegido aí de 5 a 10 anos, de forma natural, aqueles que adoeceram, e de forma profilática, tomando a vacina, aqueles que já estão tomando em testes e que vão tomar ainda mais com a regulamentação dessas vacinas. Então, puxando essa pergunta do
do telespectador. Quem já teve a Covid, deve tomar a vacina também? Ótima pergunta. Os primeiros testes em São Paulo, tanto da Chad quanto da Sinovac, estavam sendo preconizados pacientes que não adquiriram Covid. Mas essa dinâmica já mudou. Então, agora, os pacientes que estão sendo imunizados aqui em Natal, por exemplo, com a vacina de Oxford e da Johnson Johnson, pacientes que já tiveram Covid, eles vão poder tomar a vacina. Certo? Então, não há um impedimento, o protocolo foi ampliado, inclusive agora pacientes com AIDS, pacientes com hepatite, com outras comorbidades também vão poder ser testados agora, desde que assinem o termo de comprometimento, de consentimento livre e esclarecido. E também nós não podemos descartar a possibilidade de termos 2, 3, 4, 5 vacinas diferentes e o paciente poder tomar todas essas vacinas, que serão provavelmente de tecnologias diferentes e vão aumentar o seu arsenal profilático. Então não há um impedimento. Pronto, seria uma outra pergunta que já foi feita. Então aqui se pode tomar mais de um tipo da vacina? Pode sim. Provavelmente poderemos. Certo. A previsão mais otimista para a vacina? Previsão mais otimista, dezembro desse ano. A Sinovac, que foi anunciada hoje pelo governo do Instituto Butantan, caso regulamentado até novembro, em 15 de dezembro, começa a ser vacinado aqueles primeiros grupos, como a gente já falou, mas não de forma teste, já de forma realmente clínica, a vacina regulamentada. E uma previsão aí, que a gente diria mais abreviada, porém dentro de uma normalidade, seria o meio de 2021. Então essa não seria rápido, em termos das outras vacinas, o tempo que cada uma já levou, para chegar ao mercado, que são de 4 a 15 anos. Meados de 2021 seria, nesse aspecto, super rápido, mas devido à gravidade da pandemia, demoraria. Mas seria um prazo bastante sensato e razoável, meados de 2021. E um prazo mais estendido, aí seria final de 2021, aí seria mais, vamos dizer assim, pessimista, final de 2021, início de 2022. Enquanto a gente não tiver uma fase 3 concluída, todas essas possibilidades que a gente acabou de falar, curto, médio e longo prazos, são possíveis para a gente ter a regulamentação da vacina. A gente está sempre torcendo aí pela ciência, pelo sucesso nas fases 3 aí dos 11 candidatos, e que a gente possa ter ainda esse ano, para que possamos tocar nossas vidas normalmente, e para que a gente não tenha mais tantos casos e tantos óbitos como já acompanhamos no Brasil e no mundo. E quantas vacinas, quantas vacinas teremos no futuro para essa doença? Também. Esperamos que no início vai largar a primeira, que vai ser regulamentada, e todo o foco vai ser para essa primeira. Depois, em um curto prazo, deve sair aí a segunda, a terceira, a quarta, e a gente deve ter aí uns cinco imunizantes. No intervalo aí de 2 a 3 anos, a gente deve ter umas 5, de 5 aí ampliando para mais, à medida que os anos forem passando, porque os estudos com o Covid não vão acabar, não. Eles vão continuar. Foi muito grave, é muito grave essa epidemia. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Dr. Fernando, ele perguntando que é bem dentro... As vacinas primeiros... Bom, a vacina será segura e eficiente? Espera-se, né? Existe alguma contraindicação da vacina atenuada, como acontece com... Não, existe alguma contraindicação da vacina atenuada com o uso de imunossupressores? Então, na verdade, assim, obrigado pela pergunta ao profissional. Alguns imunológicos que estão no mercado, na clínica,
com a tecnologia da atenuação viral. Existe sim, né, em algumas situações, pacientes com doenças que promovam a imunossupressão, é contraindicado em um determinado momento, ou às vezes para a vida toda do paciente, dependendo do caso clínico, é contraindicado, e se tiver uma alternativa com vírus inativado, mesmo que não seja tão eficiente quanto, mas a questão da segurança vai ser fundamental. Então, o que a gente observa é que dos 11 candidatos vacinais, nenhum está trabalhando agora Com atenuado. com atenuado. Pode ter até a fase 2, até a fase clínica 2, alguns candidatos atenuados, mas dentro desses 11 que estão na fase 3, nenhum candidato é atenuado, exatamente porque existe uma pressa, e a pressa, como diria minha avó, né, é a inimiga da perfeição. Então, já é um problema a menos, possível problema a menos, porque o atenuado tem suas vantagens de simular o vírus no ambiente que ele expressa a maior parte das suas proteínas, que são os antígenos. Então, o atenuado ele promove uma resposta muito eficiente, porque ele expressa a maioria dos antígenos. O único problema é o risco de reversão para pacientes imunossuprimidos. Então, estão sendo conduzidos alguns estudos com atenuados, mas não estão na fase 3 ainda. E respondendo aí para o profissional que fez a pergunta, para o médico, sim, caso venha a ter no futuro, venhamos a ter uma vacina aprovada para o Covid com vírus atenuado, que a gente deve chegar a ter sim, daqui a um tempo, em algumas situações a contraindicação. Certamente. Quais possíveis reações adversas dessas vacinas? Então, as reações adversas, o que a gente espera são as reações adversas semelhantes àquelas que os sintomas do paciente com Covid-19 se assemelham a outras doenças, como uma gripe forte, como principalmente as vacinas que venham a ser utilizadas para imunizante contra a influenza. Então, a gente espera possivelmente febre, possivelmente uma garganta inflamada, possivelmente, se o paciente tiver uma predisposição, muitas vezes o sistema imunológico não está na sua plenitude, pode acontecer também vírus herpes tipo 1 labial. Então, basicamente, que a gente não espera reações neurológicas. Neurológicas não, tomara que não. Mas a gente espera que essas que a gente falou aqui seriam consideradas leves, né? Uma febre até 38 graus, uma garganta inflamada, passageira, aquela astenia, né? Aquela fraqueza, aquela moleza, como se diz no popular, ali por 1 ou 2 dias, um pouco de congestão nasal também. Então, são as consideradas leves que a gente deve ter aí um percentual da população apresentando. Certo. Foi falado já essa questão da mutação, mas elas irão proteger de possíveis mutações do vírus causador? Espera-se, tá? Como já foi falado antes, a literatura aponta para uma proteção que a gente ainda não tem certeza do percentual, mas que devido à resposta ser policlonal, são vários anticorpos aí contra regiões diferentes dos antígenos, a gente espera uma proteção de pelo menos de 50% contra os mutantes, e eu já li artigos que esperam 60% de proteção, que é uma proteção importante, 60% é um percentual significativo. Então a gente espera sim que essa possibilidade venha a se confirmar e que não precisamos revacinar a população a cada ano. Caso essa mutação seja muito significativa, uma mutação significa uma alteração estrutural nas proteínas do vírus, aí sim teremos que ter uma vacina desenvolvida especificamente para aquele mutante. Muito bem. Nós chegamos aí ao final aí das nossas perguntas. Eu estou passando aqui o rolo para ver se tinham, né, mais algumas perguntas dentro aquelas que nós já fizemos. Tem outras, mas elas são repetidas, né, assim, são perguntas que já foram
respondidas aqui, coincidiu de serem perguntas semelhantes ao que a gente está fazendo, ou que outras pessoas já fizeram, porque a pergunta, que é uma pergunta assim, que normalmente as pessoas fazem muito, ou que tem, será que precisa imunizar novamente, que está falando sobre isso, e por quanto tempo o paciente vacinado ficará imune? Então, a gente já falou sobre esse ponto, mas eu vou reforçar que as vacinas tradicionais, onde os micro-organismos não sofrem mutação, elas têm um tempo aí esperado de 8 a 10 anos de proteção, como, por exemplo, a vacina contra a BCG, febre amarela, e outras doenças que a gente já tem a confirmação, até hoje, né, de não termos a mutação. Ok. Isso considerando o coronavírus não apresentar mutação, então de 8 a 10 anos. Considerando que apresente mutação e aquele 60% de proteção não consiga proteger, aí teríamos que tomar uma por ano, igual a influenza. Certo. Então, bom, queria alguma outra informação que gostaria de tecer, doutor Matheus? Então, eu acho que já os principais pontos foram falados. Isso. Lembrar que o Brasil é um país referência na produção de vacinas e que esses acordos que o Brasil está fazendo vão acelerar a produção aqui. Então, nós vamos receber doses prontas no Brasil, mas também vamos receber os insumos para a formulação ser preparada no Butantan e na Biomanguinhos e também, quem sabe, aí no Tecpar do Paraná, na Fiocruz também de Salvador e de outros estados. Então, eu acredito na área de saúde, eu acredito nos profissionais e na ciência, e eu espero que a gente possa ter a vacina ainda esse ano, mas que a gente se cuide, né? Que a gente se cuide no sentido de sentir alguma coisa, procure seu médico, não saia de casa, no sentido da suplementação, e também na questão da responsabilidade das aglomerações, né? Que a gente está vendo aí. Se vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada, vai sozinho, não se aproxima das pessoas, vai de máscara. Então, essas responsabilidades sociais que todos nós temos e uma parte da população já ignora a pandemia, né? Então, a gente já tem diversos demonstrativos aí de aglomeração. Então, existe a responsabilidade dos profissionais de cuidar, existe a responsabilidade dos profissionais de desenvolver a vacina, existe a responsabilidade social também de cada um de nós. Então, é mais uma mensagem de otimismo, que daqui a um mês que alguém estiver vendo essa live, daqui a 2 meses, a gente já tem aí a primeira vacina regulamentada, e não importa se seja de Oxford, da Rússia, da China ou do Brasil, que a gente tenha a vacina regulamentada ainda esse ano, vai ser muito positivo. Certo. Bom, então, passar aqui só uma informação, que com esta live com o doutor Matheus, nós estamos reduzindo as lives, né, concluindo, mas pode chamar um pouco, as lives da Formule, que nós tivemos todo esse tempo voltado bem para a questão mesmo da pandemia, da Covid-19. Então, nós estamos aí concluindo com chave de ouro, com essa excelente live, aí falando das vacinas, de toda a reflexão e as perspectivas positivas e otimistas. Foram mais de 35 lives que nós fizemos nesse período, com o intuito realmente de esclarecer, de levar conhecimento, informação para as pessoas. Agradeço a todas as pessoas que participaram aí desde o começo, todas as lives da Formula que estão sempre, ou quem está entrando pela primeira vez. Espero que tenham gostado, e a gente vai continuar, só que de forma mais espaçada. Então, às vezes, 1 ou 2 por mês, mudando um pouquinho o formato, voltado de uma maneira geral para a saúde, bem-estar também, claro, com profissionais de saúde de referência, da mesma forma. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco desde o começo, que participaram, interagindo, conversando. Agradecer imensamente ao Dr. Matheus Pedrosa,
por ter aí né, o seu tempo disponibilizado, aceite participar da conversa, ter disponibilizado o seu tempo aí para estar conosco, aí durante todo esse período, esclarecendo e levando conhecimento excelente. Então, eu tenho certeza que tirou a dúvida, esclareceu muitas informações aí de todo mundo, minha, de todo mundo que está aí, que esteve conosco. Vai ficar salva a live no Instagram da Formule. Depois ela vai subir para o canal do YouTube da Formule com 24 horas. E, mais uma vez, aí, agradeço a todo mundo, a você, Matheus, obrigada aí por tudo, pelas reuniões, pelas orientações, pela a distribuição também de conhecimento, aprendi bastante. Muita gente aí elogiando, viu, aí matando a saudade do professor, elogiando excelente profissional, dando os parabéns, pessoas que conheciam, quem não conhecia, profissionais de saúde e outros. E é isso. Vamos fazer um print da nossa... Vamos sim. Olha aí. E eu queria agradecer a doutora Luciana, a toda a equipe da Formule, pelo profissionalismo, por abrir espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade como um todo, e agradecer a presença de todos que participaram, que perguntaram, aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, que tenho certeza que foi um momento onde a gente pôde discutir aspectos importantes. A gente não prevê o que vai acontecer, mas a gente tem uma expectativa positiva. Então, só agradeço a Formule, a doutora Luciana e a todos que participaram. É isso. Então, tenha uma boa noite a todos, um bom descanso. Aqui só elogios, viu? Boa noite, obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau, beijo. Tchau, um beijo. Tchau.